Pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O tema de hoje é Sou Filho de Deus. Sou Filho de Deus. O nosso ponto central aqui, o objetivo do estudo de hoje é nos fazer compreender a grandeza de sermos filhos de Deus. Esse é o resultado final de todo o processo da criação e da redenção de Deus aos homens. Deus deseja se colocar no centro, do nosso coração, da nossa vida, a fim de que cada dia mais caminhando com Ele, sejamos escolhidos por Deus, sejamos seus filhos amados, parecidos com Jesus e cheios da sua vida, cheios da sua glória. O propósito de Deus, irmãos, não é nos fazer guardar a lei com os seus mandamentos e ordenanças apenas, pois ela foi dada apenas com uma finalidade temporária. O propósito de Deus é fazer de nós seus filhos, herdando a bênção da promessa do Espírito Santo para sermos a expressão da eternidade. É o que nos diz Hebreus, capítulo 2, 10. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Hebreus 2:10 é o nosso tema de hoje. Olha só, Hebreus 2:10. O texto sagrado diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, o propósito de Cristo, da obra de Cristo, daquilo que ele veio fazer aqui na terra é justamente isso, trazer muitos filhos à glória de Deus. Romanos 8:29 também fala sobre isso. Olha que coisa linda. Romanos 8:29. A Bíblia diz: porque os que dantes o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, com F maiúsculo aqui, ou seja, uma referência a Jesus, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que também predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses justificou, e ao que justificou também glorificou. Tá bom? Então, Deus nos predestinou para quê? Para sermos filhos de Deus, é o que diz Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos regenerou para sermos filhos com a sua natureza, a natureza espiritual, em conexão com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do nosso Senhor. Você foi chamado para ser filho de Deus, amado por Jesus, abençoado pelo nosso Senhor. Então, por isso precisamos permanecer nessa posição de filhos para desfrutarmos da nossa herança espiritual. Eu e você temos uma herança conquistada através da fé, a herança dos filhos de Deus, uma herança espiritual, com bênçãos e promessas prometidas para nós. Enquanto estamos enganados e confiamos na justiça da lei, não temos fé para entrar na posse dessa promessa. Mas se confiarmos na graça de Deus, no poder do Evangelho, e o Evangelho significa as boas novas de salvação, por esse motivo, precisamos avançar cada dia mais e vivermos como filhos gerados em plena posse da herança que Deus tem para nós. Será que você compreende a grandeza da herança dos santos, da herança dos filhos de Deus? É porque somos filhos de Deus, somos declarados justos diante de Deus. Isso se chama justificação. A ação divina de declarar os seus filhos e filhas mediante a fé na graça de Deus, no poder do Evangelho, na obra de Jesus, são chamados justos perante Deus, declarados justos perante Deus. Em Cristo Jesus nós somos feitos justiça de Deus, glória a Deus por isso. Você não foi apenas perdoado, mas também você foi declarado justo diante de Deus. Ser justificado é muito mais do que ser perdoado. É receber de Deus essa posição de dignidade, de honra, de respeito diante de Deus e diante das pessoas. Ser perdoado significa que o pecador pode ser liberado de ter que pagar a penalidade do pecado que ele merecia, que seria a morte espiritual, a condenação eterna, ser banido da presença de Deus por toda a eternidade.
Mas ser justificado significa que ele pode agora ser reconciliado com Deus, ter comunhão com Deus. Por quê? Porque ele é justo, né? Jesus foi justo no nosso lugar e imputou em nós a sua justiça, a sua bondade. É uma troca maravilhosa. Deus pega tudo de ruim que nós temos, coloca sobre a cruz de Cristo. E pega tudo de bom e maravilhoso que Jesus teve e fez e coloca sobre nós a sua justiça, é imputada, é colocada sobre nós. O perdão é negativo, é o cancelamento de um débito, enquanto a justificação é positiva, é receber um novo status de justo diante de Deus. Sempre lembrando que os méritos aqui não são nossos, não são as nossas boas obras, não é a nossa religiosidade, não é porque a gente pertence à igreja A, B, C ou D, não. Isso só é possível quando nós nascemos de novo, é pelos méritos de Jesus, é pela obra da cruz de Jesus de Nazaré. Como, por exemplo, o caso do ladrão lá na cruz, né? O ladrão perdoado continua sendo um ladrão, ainda que um ladrão perdoado. Mas se de uma forma miraculosa ele pudesse morrer e nascer de novo, né, um ladrão qualquer, ele poderia ser declarado justo em sua nova vida. Isso sim é justificação diante de Deus. O ladrão da cruz é um exemplo disso, né? Ele reconheceu que ali ele estava pagando o preço do seu pecado, ele reconheceu que era pecador, olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu lar, né, no paraíso. Jesus virou para ele com seu olhar de misericórdia, compaixão, oferecendo a graça, a salvação, a vida eterna, e disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é justificação. Quando Cristo morreu, eu morri com ele na cruz do Calvário. E quando ele ressuscitou, eu renasci para uma nova vida em Cristo Jesus, o meu Senhor. Isso tudo torna, né, uma realidade no momento em que eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu nasci de novo como filho de Deus. Agora eu tenho um Abba, um paizinho amoroso. É por isso que dentro de nós agora há um clamor: Abba, Pai, paizinho maravilhoso, Pai celestial, Deus tremendo e precioso. O que nós precisamos entender é que Cristo veio revelar o nome de Deus para cada um de nós. Cristo veio para nos revelar esse nome de Deus. Sabemos que existe algo muito poderoso a respeito do nome de Deus. E o Senhor disse que ele veio para nos revelar o seu nome bendito, o seu nome eterno. Lá no Velho Testamento, né, primeiramente, Deus se revelou como Elohim, o Deus Criador. Depois, ele se revelou a Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente. Mais tarde, ele se revelou a Moisés como Jeová, o grande eu sou o que sou. A partir daí, temos a revelação dos nomes redentivos de Deus, como, por exemplo, Jeová Jireh, o Senhor é o meu provedor, lá em Gênesis 22, 14, né? Naquele episódio em que Abraão precisava ali de um sacrifício para oferecer ao Senhor, depois que Deus havia liberado para ele de matar o seu filho como um teste de fé para Abraão. Deus providenciou ali um carneirinho, um cordeirinho que estava no meio dos arbustos, e ali surgiu Jeová Jireh, o Senhor que provê. Depois, Jeová Rafá, o Senhor que te sara, lá em Êxodo 15, nas águas de Mara, né? Nós vemos Deus sarando as águas amargas e transformando em doce, e Deus dizendo: olha, eu sou o Senhor que te sara, o El Rafá, o Rafael, o Jeová Rafá. Também vemos no nome Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele quem estabelece para nós a nossa vitória, lá em Êxodo 17, de 8 a 15. Vemos também Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Lá em Juízes 6:24, que coisa linda. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, no famoso Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vemos também Jeová Tsidkenu, Tsidkenu, é um nome difícil, né, hebraico. O Senhor é a nossa justiça, lá em Jeremias 23, versículo 6. Vemos também Jeová Makadesh, o Senhor é aquele que nos santifica, nos purifica para Ele, para nos consagrarmos, nos dedicarmos a Ele. E Jeová Chamá, o Senhor
presente está, o Senhor está ali, de Ezequiel 48, 35. Então, quando o Senhor disse, eu sou, está abrangendo todos esses significados e muito mais. É Ele quem nos dá identidade. Quando Ele diz eu sou, não significa que o Senhor nos dá coisas como provisão, cura ou paz, mas significa que Ele mesmo é a nossa provisão, paz, cura, santificação e tudo aquilo que precisamos está nele, é por Ele, para Ele e para a glória dele. Tudo isso é muito bom, muito importante, meus irmãos. Mas o Senhor disse que veio nos revelar o nome de Deus, todos esses nomes redentivos que nós mencionamos. Ele veio revelar o nome que era desconhecido no Velho Testamento. E o nome que ele nos revelou no Novo Testamento, principalmente, é o Abba, é o Pai, é o Paizinho. Está lá em João 17,6, na oração sacerdotal do Cristo. Ao final da sua missão nessa terra, ele diz, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu me confiastes. Eles têm guardado a tua palavra. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então guarde a palavra de Deus no teu coração. Guarde os mandamentos do Senhor, conforme diz o Salmo 119, como guardará o homem, né, o jovem puro o seu caminho, com guardar a sua palavra. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Qual foi o nome que o Senhor revelou? Elohim, o Deus Criador, já havia sido revelado lá no Gênesis, né? O grande eu sou, o Criador, o Adonai. Obviamente não foi El Shaddai, porque esse foi revelado apenas a Abraão lá naquele episódio. E nem Jeová, pois esse nome todo judeu conhecia. Qual então foi o nome novo que foi trazido no Novo Testamento para cada um de nós? Certamente foi Pai. A relação de Jesus com o seu Pai celeste nos revela esse novo nome na nova dispensação da Era da Graça. Um Deus pessoal, um Deus que transcende, está para além de nós, mas também um Deus imanente que está dentro de nós através da sua presença preciosa, a presença do Espírito Santo em Deus. Isso também revela a nossa posição diante de Deus, a posição de filhos. Nós somos filhos amados de Deus. O seu pai pode ser um juiz, um médico, um grande líder político, mas para você ele sempre será o seu pai, aqui no caso de pais terrenos. O nosso Deus é esse Deus maravilhoso, é um Deus que nos se revela a nós. Essa história, né, mostra a necessidade que cada um de nós temos do abraço do Pai. E lá em Lucas 15, né, na história do filho pródigo, também aprendemos dessa necessidade natural e também espiritual do nosso Papai Celestial. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é fazermos parte dessa história tremenda e preciosa, a história do Abba Pai. Um pastor conta certa vez que a sua filha entrou num estado grave de bulimia e anorexia na adolescência, uma história que eu estou contando para vocês. Ela estava morrendo de desnutrição, né? Certo dia ele orou, esse pastor orou a Deus desesperadamente por sua filha e sentiu um forte impulso para abraçá-la. Ela se debateu no começo, mas ele a abraçou com força. Depois de alguns minutos ela começou a chorar convulsivamente e ele apenas repetia que a amava. Ela chorou por horas, mas depois disso ela passou a comer e foi totalmente curada. Hoje o nosso Papai Celestial corre na nossa direção, cheio de compaixão, para nos abraçar, para nos envolver no seu abraço amoroso, dizendo, filho, eu te amo, você é meu filho, eu empreendi todas as minhas forças por amor a você. Assim como o pastor abraçou sua filha e ela foi restaurada da sua saúde plena, voltou a comer, assim também Deus nos restaura a partir do seu abraço. Deus nos beija, Deus nos ama, Deus tira as vestes velhas e coloca novas vestes. Coloca um anel no nosso dedo e coloca novas sandálias sobre os nossos pés. E faz uma grande festa quando encontra seus filhos amados que voltam para a casa do Pai. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, que essa manhã seja preciosa, à luz da palavra de Deus, que debaixo tem todas as redes sociais, dá um joinha, compartilhe com outras pessoas e se levante como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Um abração, beijão, bom dia.